Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está assistindo no dispositivo móvel, clique em hypar aí. Você tem um monte de ponto para distribuir pra gente durante a semana. Não custa nada, é só clicar em hypar. Bom, quase 3 horas da manhã, tô desde 9 horas da manhã trabalhando e vivendo esse Atlético e Flamengo. Eu começo a me preparar para alterar o esporte ali às 9 da manhã. Tem uma promoção da Vilma Alimentos muito legal de ingressos. Alexa, que eu lancei lá no meu Instagram. Depois fui pro jogo, teve live do Frossá, live da KTO no canal do Frossá, com minha participação. Fui pro jogo e agora o pós-jogo. Muito cansado, mas muito feliz. Espero que eu tenha tratado com muita atenção e muito carinho, olhando no olho todo mundo que me parou na esplanada, 1h30 ali praticamente atendendo os meus queridos atleticanos numa vibe, numa energia muito legal. Isso depois do jogo, fora o que a gente atendeu antes do jogo aí, né? Cara, tem uma música do Engenheiros do Havaí que eu gosto muito, que ele fala, Humberto fala, envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. E que mês, esses últimos 30 dias do Atlético. Você tem roteiro para pelo menos 8 meses, só que o Atlético gosta de compactar tudo isso nas nossas vidas, com emoção, com adrenalina, com choro, com raiva, com perdão, com todos os sentimentos possíveis. Tudo isso nos últimos, da pausa do Mundial para cá, pelo menos, né? Teve dias de protestos, teve dias de preocupação com saída de reforços, teve dias de ansiedade porque não chegava reforço, teve dia de susto com saída de jogadores, só de mata-mata com penalidades foram 2 jogos, né? Vaiando o jogador, não gritando o nome de jogador, expulsão em casa com gol no último minuto, depois de tomar empate. Cara, teve de tudo realmente nesse último mês. E eu preciso começar esse jogo hoje destacando como foi o comportamento da massa nesses últimos dias. O torcedor, normalmente, ele é o alvo mais fácil de se bater. Tá errado, culpa aqui. Tá errado ali, é o torcedor que não tem razão. E é muito difícil realmente você cobrar a sanidade do torcedor de futebol nos 4 cantos do planeta, porque você mexe com a paixão dele, com o que é sagrado para ele, e por isso que ele não quer nem saber quem tem razão na história, se é o Rony, se é o Scarpa, se é o Igor Gomes, se é o Gabriel Menino. Ele vai proteger o que é sagrado para ele, e quando começa a pipocar mensagem negativa, associando ao clube, ele vai defender o dele. Então, o atleticano, de uma certa forma, eu queria abrir o pós-jogo falando dele hoje. Contra o Bucaramanga, ele, no aquecimento, deixa claro e demonstra ali a indignação, a insatisfação dele com os jogadores que ele tinha que demonstrar. A bola rola, ele apoia o Galo, jogando os 90 minutos. Vem o jogo no Maraca, a torcida faz uma festa muito legal fora de casa. Até mesmo ali na derrota, o torcedor entende a evolução do time, deixa claro isso aí. E contra o Red Bull, ele, na escalação, salta o nome do Scarpa, do Rony, mostrando que ainda havia uma mágoa. E hoje, contra o Flamengo, a torcida fala assim: meus brother, passou, estava magoado com vocês, estava chateado. Hoje, nós estamos do mesmo lado da trincheira aqui. Hoje aqui, a batalha é nossa. Gritou o nome do Scarpa, do Rony, de quem tinha que gritar. Tomou o gol, gritou, apoiou, vai para cima deles, Galo. No intervalo, a mesma coisa, mesmo com o primeiro tempo ruim do Atlético. Então eu acho que foi um período de muita maturidade do torcedor atleticano, apesar do susto, da nossa raiva, da nossa mágoa, de todos os problemas que nós passamos. Eu acho que foi um período que um saldo muito positivo de maturidade para o comportamento da arquibancada. E que festa bonita hoje. Eu preciso sempre parabenizar o Scapi, e eu já ia falar Gustavo Scapi, o Thiago Scapi. Quando eu falo Thiago Scapi, são todas as pessoas que colaboram para ele. Parabéns para o Atlético, que abre as portas para que o Scapi faça esse show na arquibancada. Nós tivemos pontos que precisaram de evolução na Arena MRV nos últimos anos, e durante esse período em que você via notícias ruins sobre gramado, sobre acústica, quando você tinha jogo, você tinha sempre muitas imagens impactantes que rodam o mundo sobre o estádio, e aí você está valorizando quem paga name rights, quem comprou camarote, você está comprando porque a imagem do estádio está bonita, e te deve muito a esse cara e o trabalho que a equipe dele fazem ali nessa festa de arquibancada. Né? Eu acho que a prioridade para o Atlético tem que ser
sempre festa de arquibancada. Eu sei que vocês gostam de futebol, que vocês gostam de jogador e tal, mas eu vou ter sempre um foco ali na arquibancada, e hoje a festa foi muito legal realmente, né? Queria começar o pós-jogo falando disso, e o segundo tópico que a gente precisa para valorizar toda a vitória do Galo é falar do Flamengo. E eu vou manter o meu comportamento que eu tive nos outros 2 jogos, porque era fácil eu manter minha humildade aqui, elogiar o Flamengo nos 2 jogos e tal, e hoje vim falar que foi fácil e tal, e realmente aqui no canal eu falo mais sério, eu deixo pra brincadeira toda pro Alterosa Esporte, a provocação, amanhã eu vou provocar a Flávia H, né? Eu vou provocar quem tiver que provocar, mas aqui eu preciso falar que para valorizar a vitória do Atlético, a gente precisa jogar o holofote na qualidade do time do Flamengo. E como o Cuca destacou na coletiva, achei muito legal o Cuca falar isso, falar, gente, não é um amontoado de jogadores bons. Tem ideia de jogo, sabem como utilizar esses jogadores, e foi uma classificação nos pênaltis, porque o Atlético enfrentou o que há de melhor no futebol brasileiro para longo prazo, quando se fala em longo prazo, para campeonatos como pontos corridos, né? O Flamengo pode não ter ganhado no ano passado, no outro ano, mas vai estar sempre incomodando, vai estar sempre ali, porque o Flamengo tem essa sequência, essa capacidade hoje de ir para o mercado, substituir com qualidade o titular que era o cara de uma temporada, se torna um reserva de luxo na outra. Mas realmente o que o falou é verdade, que eles sabem jogar, cara. Quando eu me peguei muito puto da vida no primeiro tempo, pela partida do Atlético contra a parede, segurando muito, e eu não queria isso, eu falava no Alterosa Esporte: Atlético, você não sabe jogar contra a parede, você não sabe jogar se defendendo 90 minutos, né? Você tem que colocar a bola no chão, propor o jogo, como foi no Maracanã, às vezes jogando com sanidade, querendo atacar, sabendo como está fazendo, e não só se livrar da bola para o adversário pegar e voltar. E acho que eu falei isso lá no primeiro da primeira da trinca de jogos do Flamengo. Se você deixar o adversário rondar demais a sua área, com qualidade que tem o Flamengo, uma vez ou outra um jogador vai conseguir uma jogada individual ali e vai conseguir balançar as suas redes. Então não fique jogando a bola para que o adversário ronde a sua área o tempo todo, tente ficar o máximo do tempo com ela no pé, né? Mas o Atlético apresentava muito. Mas enfim, quando o Atlético estava com essa dificuldade, eu falei, cara, a gente tem que pensar também que do outro lado tá uma equipe muito qualificada, cara. Eu calculo assim, o Flamengo tem os Léos aí na zaga. O Flamengo hoje poderia ter do Danilo à disposição, Alexandro, Bruno Henrique, Araújo. O Flamengo tira do banco Saul, Lino, Arrascaeta. Então, para se valorizar essa vitória do Galo, eu queria muito ganhar do Flamengo, porque o Galo pega o Flamengo no primeiro jogo na Arena MRV com uns 12 desfalques, tomam 4-2 aqui, mas não tinha praticamente nem jogador no banco de reservas. O Atlético toma um placar adverso lá na Copa do Brasil, tem que se expor aqui na Arena MRV, perde o segundo. Eu queria ganhar aqui hoje, mas principalmente sair com a classificação. Mas sabia do quão difícil seria enfrentar esse Flamengo de um Felipe Luiz que parece ter o time, apesar de uma turbulência que viveram com o diretor. E ainda bem que o mata-mata da Copa do Brasil foi logo após a pausa do Super Mundial aí, com os reforços chegando, porque faz diferença o entrosamento, né? Faz diferença tudo isso, e o Atlético conseguiu superar tudo isso, cara. Além dessa questão de também os reforços estarem chegando aqui agora, esses problemas que nós tivemos aí quanto a pendências de luvas e tudo mais, que gerou todo esse processo que a gente sabe das últimas semanas aí. O Galo é o time que também está na competição continental, que já conseguiu seu ex-campeonato estadual, que não tem o poder financeiro que tem o Flamengo. Então, o que fez o Cuca, o que fez o time do Atlético hoje é fantástico. Mas realmente o Flamengo é um time que, para pontos corridos,
vai ser muito difícil de bater por causa dessa questão de elenco. Quando os caras começam a fazer substituições, você fica, porra, eu não lembrava que esse cara estava no banco de reservas, ainda tem esse cara ainda para sair do banco de reservas. Então, realmente, seria muito fácil para mim hoje só provocar, mas eu prefiro hoje destacar a qualidade do adversário, como eu faria com qualquer adversário aqui no pós-jogo, para valorizar o que fez o Cuca, o que fez o time do Atlético, todos os jogadores, o que fez a comissão técnica, todo mundo que está por trás, né? Porque se eu ficar só aqui, os caras tremem mesmo, como a gente brinca lá no Alterosa Sport, né? Eu não ia tentar destrinchar tudo o que pensou o Cuca para esse jogo, né? Todas as adversidades que tiveram que passar os jogadores, como foi o caso do Saravia. Então, o que eu preciso destacar? O tamanho do feito do Atlético, porque sim, é gostoso demais eliminar o Flamengo, né? Mas a gente não pode aqui colocar como se fosse qualquer time, como se fosse colocar como uma freguesia assim, comum mesmo, né? E no século cara, no século né? Pô, não é provocando no tom de rivalidade mesmo, mas o Galo, o atleticano hoje, ele compra o BO do atleticano do passado, cara. Que a minha geração bateu pra caramba no Flamengo. Em 2004, lá o time quase caindo lá em Patinga, fez 6 no Flamengo. 2008 ganha lá. 2010 faz 4 na Arena do Jacaré. 2014 faz 4 numa semana, 4 na outra. 2015, 4 também. 2015 ganha lá. Eu sempre confundo um pouco 2015 com 2017, mas como o Prato tava nesse time, ganha lá de 2-0. O Prato tava. 2020 vai fazer 4 de novo, 2022 ganha a Supercopa, 2025 elimina da Copa do Brasil. No século, talvez o Flamengo seja o time que mais apanhou do Atlético, com partidas que se destacaram, assim, com partidas marcantes, né, até pelo tamanho do confronto. Né? Então, hoje foi mais uma dessas páginas e foi escrita de uma forma muito, muito limpa. O Rafael Klein pode ter desagradado em um lance ou outro aqui, que aqui eu não dei falta, que eu dei, mas eu acho que nos 3 jogos de Atlético e Flamengo, seja no Maracanã ou na Arena MRV, foi uma partida muito limpa, muito na bola. Eu destaquei isso no Alterosa Sport hoje, né? Que foi um jogo jogado pelas duas equipes, sem empurra-empurra, sem agressividade, sem covardia. Eu acho que se fizesse uma proposta para o atleticano lá atrás, tipo, você vai passar, mas você vai passar nos pênaltis, você vai perder na Arena MRV, mas vai passar nos pênaltis. Eu acho que todo mundo ali fecharia sem dúvida nenhuma. E no fim das contas, 3 partidas, 90 minutos, 3 partidas, 90 minutos, 270, mais acréscimos 300 minutos. O Galo foi maioral em grande parte desse tempo. Jogou de igual para igual com o Flamengo no jogo em que o Flamengo conseguiu, na bola parada, ganhar a primeira partida, mas um jogo muito de igual para igual. Teve suas oportunidades, um jogo muito de igual para igual no Maracanã, creio com a leve vantagem pro Galo. Hoje um primeiro tempo mais para o Flamengo e um segundo tempo com vantagem pro Atlético. Na minha opinião, nesses 300 minutos, leve vantagem para o Galo, não só pela classificação, apesar de serem 2 derrotas para o Flamengo e apenas uma vitória lá no Maracanã, eu acho que o Galo ainda conseguiu apresentar um pouco a mais que o Flamengo. Hoje eu estou realmente precisando de água porque tá pesado. O que vocês acham nesses 300 minutos aí? Como que fica esse equilíbrio da balança entre Galo e Flamengo? Destaquei a torcida, destaquei a qualidade do adversário. Preciso falar de um nome aqui. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o que mais me afligia, e eu cheguei a comentar aqui no vídeo, era a possibilidade de perder nosso treinador. Não é segredo para ninguém, sempre deixei claro aqui no Camisa 12, que quando a gente estava procurando um treinador, eu fiz um vídeo com todas as possibilidades, no fim eu falo, para mim o cara que tá fácil de trazer, que tem identificação com o clube, que é um bom treinador, que tem um histórico de trabalhos bem feitos, acho que tá certo. E é o Cuca, o Alex Estivo, e depois do Palmeiras, eu acho, eu destaco aqui o meu medo de perder o treinador, de começar todo aquele ritual. Você que é fã de carteirinha do Camisa 12.
Você lembra que eu falei aqui? Eu falei, gente, eu tô começando a ter medo da gente repetir todo aquele ritual cansativo que esse clube é viciado em fazer, de começar julho e agosto e já começar a cogitar essa troca, né? Errou em alguns desses últimos jogos? Eu acho que errou. Teve jogo que realmente o time estava sem pegada no meio, não conseguia corrigir o problema de saída de bola, jogador que eu não concordava em determinada posição, troca. Você pode listar alguns motivos, né? Mas o que mais me preocupava era se o Galo fosse eliminado pelo Flamengo, uma saída do Cuca nesse momento. Era o que me daria a sensação da roda gigante, que foi o exemplo que eu citei nesse vídeo. Que você percebe que o Atlético tá fechando aquele ciclo de novo, de troca de treinador, de tentar de novo um novo trabalho e às vezes até assim, tem uma característica de um treinador, você vai para outra linha completamente diferente e ele sai muito forte desse mata-mata com o Flamengo, né? Ele poderia ter saído grandão da coletiva, né? Tomei pancada pra caramba nos últimos dias, e eu falei que eu ia mudar, que eu só precisava de reforço. Ele poderia, cara, ter falado, tá vendo, era só me dar reforço. Ele poderia estar provocado, o Flamengo também. Claro que também abatido, e ele destacou isso por perder o irmão há pouco tempo, mas o Cuca, ele foi muito sóbrio na coletiva com o Flamengo. Ele destaca a qualidade do adversário, ele destaca que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, ele destaca o que deu certo, como ele mexeu, e foi malandro também. Eu estava assistindo com a Loura, minha esposa, eu falei assim, Cuca, não fala muito da forma como você está utilizando as peças. E, cara, na sequência, foi interessante isso, que ele fala assim, eu não posso falar muito porque eles assistem as coletivas e também, mas contra o Palmeiras, eu me preocupei muito com a coletiva do Cuca. Ele fala assim, eu espero que seja a logística depois da viagem para a Colômbia. E aí vem aquela bomba envolvendo a quantidade de jogadores que notificaram o Galo na justiça, o Rony que se despediu da galera na cidade do Galo, o Rubens, que era o xodó dele, indo embora, né? Então, assim, eu imagino que os últimos dias, não só pela questão familiar, tenham sido muito difíceis pelo lado profissional para o Cuca. Porque o Cuca é velho no futebol. O Cuca sabe para onde a gente estava caminhando. Aquela coletiva dele do Palmeiras dava indícios que ele também já sentia que ou a coisa mudava, ou o doce mexia, ou ia acontecer o que aconteceu em todos os clubes que ele passou anteriormente e que ele deixou. Que chega num determinado momento, tá um clima ruim, tá uma sensação ruim, nada dá certo, por mais que você tenha, por mais que você esteja trabalhando, e nada dá certo. Então ele fica chateado pela derrota em casa, ele deixou bem claro isso, ele não queria perder em casa, porque perde pro Bucaramanga e pro Flamengo em casa. O Cuca, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo isso. O Cuca, na vitória, na classificação, o Cuca fica triste com algo que poderia ter acontecido diferente. O Cuca tem um pouco do atleticano de não conseguir curtir a vitória, às vezes, não conseguir curtir a classificação. Eu tava descendo a rampa ali para virar pro viaduto, um cara me parou e falou assim, você vai meter o pau no Rony hoje? Eu falei assim, não pretendo não, cara. Hoje eu vou passar um pano pro elenco mesmo, para algumas situações, porque hoje eu tô querendo um dia muito de celebrar. E o cara ficou meio bravo. E eu falei assim, brother, faz o seguinte, cara, comemora até 7 horas da manhã. Aí no próximo pós-jogo eu falar, lá no jogo contra o Flamengo, o Rony podia ter melhorado, né? Porque eu listei aqui tanta merda, tanto problema, tanta caos que a gente viveu nos últimos dias, que eu só queria viver um pouco de paz. Contra o Bucaramanga veio a classificação e eu falei, galera, vamos usar isso aqui como uma virada de chave, um elenco que passou por uma turbulência junto, superou isso e vamos para frente. No dia do problema do Rony, eu espero acontecer tudo à noite. No fim da noite eu gravo um vídeo falando, a gente pode usar isso a nosso favor. Quem assiste todos os vídeos aqui vai lembrar dessa fala minha nesse vídeo. Olha, nós vivemos o dia mais caótico dos últimos anos de Atlético e a gente pode usar isso agora a nosso favor
Parece loucura, mas é o Cuca chegar no Fausto Vera, é o Cuca chegar no elenco e conversar. Isso está gravado, está registrado aqui no YouTube, né? E se isso tiver acontecido, se a gente tiver usado a classificação com o Bucaramanga sofrido, se a gente tiver usado a vaia da torcida, se a gente tiver usado o dinheiro caindo na conta, se a gente tiver usado o Cuca conversando com o Vera, com o elenco, o Brax e o Vitor planejando uma nova forma de administrar tudo isso, eu não quero saber, eu quero parabenizar quem tiver que parabenizar e celebrar por essa classificação que nós estamos nas oitavas da Sul-Americana, nas quartas da Copa do Brasil e vivos no Campeonato Brasileiro, pelo menos para a nossa meta que eu penso hoje, que é pelo menos uma classificação para pré-Libertadores nesse momento. Né? Eu não vejo nada de positivo numa guerra do mas você falou, né, o problema lá você tinha que ter pagado antes, porque não precisava ter chegado nesse caos. O Cuca poderia ter perdoado o Vera antes, né? O Rony não precisava ter feito isso. Cara, eu acho que hoje, falar assim, nós passamos por adversidades pra caramba, nós perdemos peça no campeonato quando não podia perder, chegou reforço meio que em cima da hora, né? Tinha que ter feito essa pré-temporada com nós, mas hoje, até amanhã, na hora que essa galera se representar no treinamento aqui, vocês precisam viver com excelência, vocês precisam abrir em casa, beijar na boca, abrir uma cerveja, comemorar. Se quem tiver que fazer menino, faz menino hoje, porque vocês passaram perrengue pra caceta também. O atleticano vale o mesmo para ele na arquibancada, chega no emprego amanhã, zoa pra cacete, porque nós passamos o último mês realmente o caos enorme e principal. O Atlético hoje tá bem, tá feliz, se o Galo tá bem, nós estamos felizes. Mas vamos continuar falando sobre o Cuca, porque o desafio dele continua. Existem fantasmas do passado de 2024 ainda para ele superar. O que são os fantasmas? Todo atleticano que conversa hoje, toda rodinha de amigo, fala assim, legal, passamos na Copa do Brasil, passamos na Sul-Americana, mas tem que abrir o olho nesse Campeonato Brasileiro. Ou você falou isso nos últimos dias, ou você ouviu isso, sem dúvida nenhuma. Porque o Galo tomou uma bola na trave aos 26 do segundo tempo contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão do ano passado. Né? O desafio é o equilíbrio para a gente não passar por essa situação e passar mais confiança para o atleticano. O elenco eu considero melhor agora, né? No Alterosa Esporte hoje de manhã eu destaquei isso, falei, demos porrada pra caramba quando as peças saíram, mas chegou um volante que parece ser muito bom, chega o Reinier, que é novo, promissor, tá querendo mostrar serviço pro meio, tem um Dudu que chegou pro ataque, tem um Biel que chegou também. Então, se antes você tinha o Vargas e o Kardec e não tinha opção para esses dois no banco de reservas quando você precisava fazer esse rodízio no time, hoje você provavelmente vai conseguir, apesar do Patrick estar no DM, se você imaginar uma dupla de volantes, eu já vou colocar o Alexander de titular, um spoiler para o fim do pós-jogo. Mas se você quiser dar ritmo para o Alexander e colocar ele de segundo volante com Fausto Vera, de primeiro você descansa Gabriel Menino e Alan Franco. Se você quiser descansar Rony Coelho, você vai ter o Biel e o Dudu. Tem um novo julgamento no fim de semana, na sexta, né? Confiante que ele vai estar liberado. Mas você pode ter ainda no banco, usando Biel e Dudu, você pode ter um Júnior Santos no banco, você pode ter o João Marcelo ou uma dessas peças ser referência na área para esses jogadores abertos. Você ainda descansaria o Hulk. O Galo precisa descansar Alonso, Franco, Scarpa. O Hulk ainda descansou uns minutinhos contra o Bragantino, né? Mas você pode entrar com o Igor Gomes. Então, probleminha tá essa lateral esquerda, né, galera? Porra, tá osso. Mas você ainda tem uma possibilidade maior de rodar. Mas futebol é futebol, cara. E a gente sabe que a sanidade não dura 24 horas. E se perder pro Vasco, lá no fim de semana, tudo que foi feito de administração de caos, que o que o Cuca fez nesses últimos dias foi administrar caos, vai por água abaixo. A gente sabe disso. Porém, internamente, tem que ser valorizado. Porque os caras sabem que o Cuca foi paciente para esperar reforço. Ele ficou explosivo e puto lá dentro, mas foi internamente. No microfone ele falava, eu tô feliz com o que eu tô aqui. Internamente ele não tava, ele tava cobrando reforço,
né, e ele perdia mais peça, e ele vinha para o microfone, controlava a situação para valorizar o grupo, para não perder o grupo, e ia lá dentro e cobrava mais reforço, e passou por essa situação, e tinha a situação do Vera, e perde o Patrick na volta. Então foi muito problema. Eu acho que internamente, independentemente de resultado que vem pela frente com Vasco e Grêmio, tem que ser valorizado aqui a administração de caos que fez o Cuca nesse período, né? E aí muda os planos, cara, porque o plano do Atlético nessa temporada era voltar para a Libertadores, principalmente via Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, na fase de grupos, administrou com jogos com elencos com reservas. E a Copa do Brasil veio o sorteio Flamengo, cara. E agora você está classificado na Sul-Americana para as oitavas, você passou do playoffs, e você está classificado para as quartas da Copa do Brasil. Não é fácil administrar isso. O Rafael Menino, no coletivo dele, ele fala sobre administrar os 3 pratinhos o tempo todo. O Cuca vai ter que administrar esses 3 pratinhos tomando porrada da imprensa, tomando porrada da torcida, jogador que o desempenho pode ter uma queda e ele vai tomar porrada também. No Twitter esses dias um cara me falou o argumento que eu mais odeio no mundo, que é o tal do fulano bate obra não sei quanto e tal. E não adianta você comparar morango com cereja. Cada profissão de um jeito, cada forma como você usa o corpo de um jeito, e não aguenta, cara. Não aguenta mesmo. O Flamengo, né, priorizou Libertadores e Brasileiro, porque com todo o dinheiro do mundo que ele tem, com esse elenco foda que ele tem, ele não tinha elenco para 3 competições. Só um minuto. Sobre ainda os desafios que o Cuca tinha pela frente, e sobre isso que eu estou falando que a análise muda muito, um dos grandes debates hoje era Scarpa ou Arana na lateral esquerda. Eu era time Scarpa, com muito medo da forma como o Arana poderia voltar. O Cuca explicou que um jogador como o Arana, entrando desde o primeiro minuto, ele ativamente já fazendo a leitura de como o jogo está se desenrolando. Então ele está se comportando assim, mudou, agora está se comportando assim. Se ele entrar no decorrer do jogo, ele tem uma demora maior para fazer essa leitura, entrar no ritmo, e pode você não aproveitar todo o potencial dele. Entendi. Legal. Porém, se o Galo é eliminado hoje, o Cuca apanharia por escalar o Arana, e se o Galo é eliminado hoje, ele escala o Arana, se ele escala o Scarpa na esquerda, ele apanharia por não ter escalado um homem de origem ali, tendo ele à disposição. Vida de treinador é isso, é tomar porrada mesmo. Eu sei que o Scarpa, nesses 3 jogos com o Flamengo, sai com um saldo super positivo, e o que é mais importante depois do cenário todo que aconteceu, ele, quando vai para a bola na disputa de pênalti, eu lembrei muito do Guilherme em 2013, o Guilherme Bunda, porque o Guilherme Pança é de 99, agora me deu um branco, qual que era o Guilherme de 2013? O Guilherme fala que ele faz o gol contra o Nils, sai 1 tonelada das costas dele, a hora que ele vai bater o pênalti, volta 1 tonelada para as costas dele, né? E eu imaginei que o Scarpa para bater esse pênalti agora, ele tem que ser muito frio, cara. Muito frio mesmo, porque ele erra contra o Bucaramanga, né? E ele consegue acertar, mas enfim, contra o Vasco agora, o Arana vai pegar ritmo de jogo, né? Agora há pouco fazendo uma escalaçãozinha aqui de cabeça, eu esqueci que o Arana precisa de ritmo de jogo, então pode jogar ele para lá, mas na defesa eu fico realmente, de verdade, muito preocupado com a sequência de jogos do Júnior Alonso, que fez um jogo legal. Hoje, né, hoje foi o oposto, o lado direito é que não estava legal. E vamos falar do lado direito então? Porque no Maracanã foram 2 jogos com o lado direito brilhando. Rabelo, boa partida, elogiei aqui. Lian, boa partida, elogiei aqui, mas principalmente com o fiel escudeiro Sarabia. Hoje o Natanael entra nervoso, tomada de decisão errada, porém com um agravante que todo o time do Atlético não fez um bom primeiro tempo, né? Só que o lado direito do Atlético, você tem um holofote em cima dele, com os erros individuais do Lianco, escorregou numa bola que eu achei que ele ia ter que tomar um cartão ali para matar a jogada já,
tentou uma segunda bola ali, né, usou demais uma segunda jogada na sequência. Eu lembro que no primeiro lance que ele errou, eu estava assistindo o jogo com o Paulinho, eu falei, Paulinho, é bom o Leão errar aqui, que ele já vai ver que não é um jogo para ficar de gracinha não, mano. Na segunda bola ele faz uma gracinha, perde também, e o Flamengo vai pro ataque. Somado a isso, que o Natanael não estava numa noite inspirada, né? E o Saravia vinha de 2 bons jogos. Na live do Frossar, eu soltei a informação que o Saravia provavelmente não jogaria, estava com muitas dores e foi para o sacrifício. Então não deve jogar contra o Vasco, né? Mas coincidência ou não, quando entra o Saravia e o time do Galo equilibra, não foi só pelo Saravia, né? Mas foi toda a forma de comportamento do time atleticano que mudou, mas em relação ao Maracanã teve essa diferença. O Júnior Alonso hoje faz uma partida legal e o lado direito é quem dá susto no atleticano. Mais uma situação que o Cuca viveu nos últimos meses, porque agora a gente vai falar de volante. E volante foi o assunto para o Cuca nos últimos meses. Por quê? Ele ia para o microfone pedir reforço na volância, né? Ele perdeu o Rubens, que era o volante dele, ele perde o Otávio e pedia volante, ele perde o Patrick por estresse, quando começou o menino a aparecer, se destacar na titularidade, fazendo gol contra o Maringá, e o Vera é afastado, pede para não jogar, depois é afastado, fica encostado ali. E eu falava que, pela informação do clube tá no DM, a gente precisa falar isso, a gente sabia que não era. Reativa ali o Vera no elenco e recebe o reforço do Alexander, né? E o menino também que foi muito mal nos jogos ali, acho que perto do Palmeiras, por ali, aquele período ali, Bahia, Palmeiras, fez jogos ruins. O menino também parece sair fortalecido desse trio de jogos contra o Flamengo, né? Pelos 2 jogos bons que fez também no Maracanã. Então o Cuca é muito bolsa de valores, né? Tem pouco que eu não falo da bolsa de valores aqui. É a ação do Banco do Brasil que estava R$37, que está R$19 agora, e que volta depois para 40, cara. A posição dor de cabeça dele, hoje ele tem um menino que fez bons jogos, o Alan Franco lá no Maracanã fez um bom jogo bom, mas a grata surpresa da posição é o Alexander, cara. Porque o Atlético no primeiro tempo apresentou os mesmos problemas de saída de bola, toda a segunda bola só caía para o Flamengo, a saída de bola do Atlético com o mesmo problema dos jogos anteriores, e de repente vem o Alexander com qualidade do passe, com a diferença no posicionamento, dando uma lucidez para aquele meio campo ali, e sendo um forte candidato. Eu estava sentindo falta, e citando isso no pós-jogo, estava sentindo falta de alguém chegar no elenco do Atlético e falar para o treinador, eu vou te dar uma dor de cabeça. Eu acho que o Alexander sai muito fortalecido também para ganhar a titularidade desse time do Atlético. Entendia que não dava para ser, talvez agora, pelos poucos minutos jogados, que não dava para ele assumir a titularidade de cara, já contra um Flamengo muito forte nas oitavas da Copa do Brasil. Porém, no longo prazo, parece, e pode enganar a gente, pode, claro, mas parece que vai assumir a titularidade com o Cuca. Como fica essa dupla de volantes? Sei não. Eu sei que o Galo, lá, coladinho na parede, para trás o tempo todo, não estava dando certo. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembrou a hora que o Galo tomou o gol, plau, ele ficou desnorteado por um tempo. Porque até ali você ainda tinha um lance ou outro do Atlético. Quando toma o gol, o Atlético fica meio desnorteado, mas quando vai para o vestiário, a máquina do tempo do Camisa 12 viajou pouco tempo, porque ela vai lá para Nova Lima, no Alçapão do Bonfim, quando o Galo volta dos Estados Unidos, ele pega o América, depois ele pega o Vila Nova. Aí tem um primeiro tempo ruim, volta do segundo tempo, o Galo faz um gol tipo com 2 minutos. Acaba o jogo, alguém dá entrevista e fala assim, o Cuca deu uma bronca na gente no vestiário. Aí veio o Atlético, veio o Itabiri, também, e o Galo ia sempre melhorando no segundo tempo, inclusive contra o Cruzeiro. Porque o Gabriel é expulso, o Galo não aproveita no primeiro tempo, mas no segundo tempo faz uma grande partida e vence o Cruzeiro. Foi assim em outros jogos também do Campeonato Brasileiro, com o Galo crescendo na segunda etapa. E assim foi contra o Flamengo. A gente tem um grupo de amigos, né? Deixa eu ver quem que eu posso falar que tá lá. Igor Assunção,
Cris Galo, esses brother, assim. E aí eu falei assim, o Galo tem feito, citei o do Vila Nova e tal, eu falei assim, tô muito confiante para esse segundo tempo, tal, bora crescer nesse segundo tempo, e o Galo realmente consegue crescer no segundo tempo, né? Volta diferente, eu tava com muito medo do Lianco amarelado pelo lado direito, e nesse medo eu cogitei até no intervalo já não voltar com o Lianco, temendo que fosse um reflexo, um replay do primeiro tempo, com o Flamengo insistindo, até fazendo substituições para jogar em cima de um Lianco amarelado, conseguiu administrar até o fim do jogo, né? E lá na frente, agora voltando no início do primeiro tempo, o Coelho pega uma bola na ponta no fim do primeiro tempo, caramba, eu não estava nem lembrando do Coelho em campo, não foi um jogo de grande inspiração, o do Hulk também, né? Quando ele vai para os pênaltis, eu falo de cara, né, para mim isso de que o Neymar tem que ser o quinto a bater para ser o jogador que faz o gol da classificação nos pênaltis, aí na foto, no gol do título das Olimpíadas, não existe. Né, o craque acho que é o primeiro, é o pilar, porque ele bate bem, né, então ele tem que puxar a confiança do resto dos batedores. Né, o craque já bateu, é um problema quando acontece o contrário, né? Mas a tendência maior de gols estatística é a chance de fazer o gol, né, e ali ele tem essa capacidade de jogar todo mundo para cima na sequência, mas realmente no Maraca eu já tinha reclamado das decisões, tomadas de decisões do Coelho. Hoje no primeiro tempo também, quando ele pega a bola no fim do primeiro tempo, eu falo, não, estava sumido, estava apagado, estava precisando aparecer um pouco mais nesse jogo, o Coelho, né? Acho que vai descansar um pouquinho mais contra o Vasco, né? E agora eu vou voltar para uma conversa que eu tive com o Felipe Arco. Não sei se foi no início do ano passado, eu tô com muito sono agora, não vou lembrar. Cara, tava acabando de pintar o Califórnia Alvinegra ali, e aí o Felipe falou assim, Fael, quem que você acha que tá faltando aí do elenco do Atlético? Eu falei assim, cara, aprendi isso com um grande produtor de música, né? Ele falou assim, Fael, o problema de você fazer projeto X com gente grande atual, e se esse cara fizer merda, você joga por fora todo o projeto, né? Você imagina se você colocasse o Alan de destaque e depois ele fosse pro Flamengo numa pintura daquela. Mas eu falei assim, ó, tem um jogador que ele não é novo mais. Dificilmente ele vai para um grande rival do Galo na sequência da carreira dele. Ele já colecionou títulos, mas principalmente ele apanhou muito da nossa torcida, ele tá precisando ser abraçado. E falei isso com o Felipe, acho que no fim de 2023 ou início de 2024. É o Everson, o Felipe. A gente podia pintar o Everson aqui, cara. A gente podia não, né? Eu não sei pintar nem bonequinho de palitinho numa folha. Vocês podiam fazer o Everson aí. E, cara, eu acho que o Everson é pouco valorizado pela torcida do Galo, sabe? Eu sei que ele vai falhar, pode falhar no Brasileiro, ele pode falhar contra o Godoy Cruz, contra o Vasco, eu sei disso. Acontece, o juiz vai errar, o zagueiro vai errar, tem dia que o Lianco vai errar, tem dia que o Everson vai errar. Mas o que já fez de 2020 a 2025 na história do Galo, meia década, é muito bonito o que fez o Everson. Por isso que eu acho que a gente podia valorizar um pouco mais esse goleiro aqui, né? Eu brinquei, fiz uma promessa, eu fiz uma promessa que ainda vou tatuar a caderneta do Everson. O Scarpa falou, amanhã 10 horas no meu estúdio, não vou aguentar, tem quase 24 horas que eu tô trabalhando sem parar. Mas eu vou fazer a caderneta do Everson, né? E queria falar assim, que quem puder ir no perfil desses caras assim, passar uma mensagem positiva, porque às vezes tem tanta gente que passa. O cara que tá com a mensagem negativa no coração, ele tá disposto a ir lá falar. E às vezes você só gosta dele e não vai lá falar algo positivo pro cara. Eu queria puxar essa, assim, sabe? Para mostrar o tamanho desse cara, o tanto que a gente gosta dele, o tanto que ele já agregou para a história do Atlético, o Everson. Hoje, mais uma vez, bater nesse pênalti contra o Flamengo, deu tchauzinho para a torcida, lá na Arena Pantanal, e saiu fazendo assim, porque teve uma parte da torcida do Flamengo que começou a gritar campeão antes do Flamengo bater um pênalti lá. O Flamengo errou o pênalti e depois o Everson sai provocando eles lá também, né? A escalação do Vasco eu vou deixar para a parte de comentários aqui, porque esse pós-jogo já foi longo demais. Espero que eu não tenha sido confuso. Tem dia que acaba o pós-jogo eu falo, cara, hoje eu fui tão mal no pós-jogo,
mas eu realmente hoje estou tomado tanto pela emoção quanto pelo cansaço. Então procurei ser mais sereno, mais calmo para falar sobre os pontos e acho que consegui destacar, elogiar principalmente torcida, Cuca, e falei pouco do elenco, né, dos pontos positivos desse elenco, mas foi um elenco de muita superação também, né? E é curioso que o dia que ganha a gente não elogia a SAF, né? O dia que perde, a SAF é o primeiro tópico do pós-jogo e apanha pra caramba. Mas antes da classificação do Flamengo, lá tarde no Alterosa Esporte, eu falei, ó, bati muito nos caras aí e tal, tô batendo muito, né? Reclamei muito porque tirou o Otávio, essas palavras que eu usei. Davidson, o Rubens, né, o Alisson, e agora tá chegando o Biel, chegou o Dudu, o Alexander, o Renier, e o Cuca tá querendo mais. Então, assim, conseguiu se movimentar e pagar o que estava devendo para o elenco, que era obrigação, né? Mas hoje também a SAF do Galo está classificado para as quartas da Copa do Brasil, está nas oitavas da Sul-Americana, é ex-campeão mineiro e está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas, eu falei de todo o caos que o Cuca superou, eu falei do elenco, e aí a gente precisa também falar sobre essa parte dos reforços que chegaram, porque na minha opinião são bons reforços, o Galo conseguiu se movimentar bem nesse mercado. Estou muito cansado, com Deus, eu tenho que editar o pós-jogo, subir e me alimentar. Beijo no coração, até a próxima, tchau.